contemplar aquele quadro. O sumo sacerdote fez com que as visitas se sentassem em lugares de honra, junto de si, e durante a refeição, servida em pratos de ouro, ouvia-se uma estranha e desconhecida música. Aquela suave e tenra melodia em volume baixo produzia um efeito extraordinário. Sob seus sons empolgantes, todo o ser parecia ampliar-se, tremular e arrebatar-se ao espaço, para a esfera da paz e da luz, e o peso do corpo parecia não existir. Naquela atmosfera peculiar, que nada tinha em comum com o ar externo, um bem-estar estranho e indizível parecia tomar conta do ser. A sensação de Supramati era de que bastava querer e poderia alçar-se ao espaço nas asas do sonho mágico, ninado pela melodia das esferas, aurindo novas forças sob a inspiração dos espíritos superiores. Outra vez sensações novas, outra vez forças desconhecidas, pensava ele, e nele despertou uma ânsia de permanecer ali e mergulhar naquela atmosfera de paz e conhecimento. Mestre, dirigiu-se lá ao sumo hierofante, quando retornar ao domínio da paz, deixe-me ficar aqui por algum tempo trabalhando sob sua orientação. Tanto você, como seu irmão, serão visitas bem-vindas. A nossa porta estará aberta para vocês. Supramati agradeceu e acrescentou: tenho dificuldade em expressar como anseio por este minuto. Jamais experimentei antes quão agradável é o encantamento da paz. O hierofante sorriu. Uma paz total não existe, meu filho. Você a toma pela paz de sua alma, avesso aos desejos. No silêncio fictício que o cerca, descobre-se, entretanto, o mundo invisível, cheio de vida, atividade e movimento. No mesmo silêncio em que está aquele que procura a verdade, conversam as forças da natureza, diante dele se abre o seu mecanismo complexo. Por todos os lugares em volta de nós, em tudo, há vida. Cada átomo que cruza o espaço reserva em si o seu destino. Por todos os cantos fervilha a semente imortal da criação. Por todos os cantos se espalha o material para os mundos nascentes. Cada célula representa um mundo. Cada mundo nada mais é que uma célula da grande unidade. E tudo aquilo, provido de inteligência, almeja a luz e enfrenta uma grande luta, obstinada e conturbada, da harmonia contra a desarmonia, das forças criadoras contra as forças destruidoras do caos. Cada ser é um mundo único, e dependendo de seu pensamento e da orientação de seu trabalho, ele cria o germe do bem ou do mal, da beleza ou monstruosidade. Ah! Conhecessem os homens os grandes princípios da formação da matéria, teria mais cuidado com os seus atos e pensamentos. Após o repasto, todos os adeptos se reuniram no terraço e iniciou-se uma animada conversa. Ainda quando estava sentado à mesa, Supramati havia reparado num jovem iniciado, magro e pálido, que o fitava com grandes olhos pensativos. Ao ver que o jovem estava parado humildemente à sombra do arbusto, prestando atenção na conversa dos iniciados superiores, Supramati aproximou-se dele, o fez sentar-se no banco e iniciou uma conversação sobre a ocupação, a vida e o trabalho dele. Entre outras coisas perguntou por qual grau de iniciação ele havia passado e por que não portava a devida insígnia. Pentaur, como era chamado o jovem adepto, respondeu ter acabado de desenvolver os 5 sentidos e receberia a insígnia de distinção após a demonstração prática de suas habilidades. E como vocês o fazem? Interessou-se Supramati, querendo saber se o método empregado era o mesmo que o de Brahma. Passamos pelo seguinte processo, respondeu Pentaur. Quando o hierofante, responsável pela nossa iniciação, achar que a hora chegou, ele deixa o seu discípulo num quarto. Este vive em isolamento por 3 anos, purificando-se através de jejum, ablução e fumigação. Além disso, durante esse tempo ele aprende a ler os manuscritos, as fórmulas mágicas e a desenhar os sinais cabalísticos para comandar as forças do mundo invisível. Quando o discípulo passar satisfatoriamente por todas estas provas, inicia-se o desenvolvimento do controle sobre os 5 sentidos.
O hierofante subtrai de seu discípulo o dom da palavra para que este não desperdice as forças em sons inúteis, e aprenda a falar e expressar-se com os pensamentos da mesma forma que através da voz, de modo igual. Com a força da mente ele deverá desenhar no ar ou num objeto qualquer tudo que deseja dizer com palavras. Terminado isso, dos discípulos é subtraído o dom de audição, para que os sons de fora não o distraiam e perturbem. Então ele se habitua a aprender os sons do pensamento, a aproximação dos espíritos, rumor das forças invisíveis, as oscilações da matéria e a música das esferas. Em seguida, o hierofante tira-lhe a capacidade de olfato, para que ele desenvolva a habilidade de reconhecer os odores, puros e impuros. Um olfato desenvolvido permite que ele distinga os aromas astrais, os miasmas do espaço e, pelas emanações das plantas, reconhecer as suas propriedades úteis ou nocivas. Através do sentido do gosto, o discípulo determina os preparados terapêuticos, e assim por diante, mas este sentido tem um papel menos importante. Por fim, subtraem-lhe a visão. Ao se tornar cego, o discípulo habitua-se a ver o invisível, aprimorando a visão espiritual, a tal ponto que consegue andar com toda a segurança em locais por ele desconhecidos e vencer quaisquer obstáculos. A luz interior deverá iluminar tudo, indicar-lhe as irradiações e as emanações de todos os três reinos, o mundo invisível, e assim por diante. Resumindo, quando este inválido tornar-se o senhor de todos os sentidos espirituais e não mais depender de seu organismo físico, todos os 5 sentidos, então, são-lhe devolvidos. Mas, falando sinceramente, a gente se acostuma tanto sem eles, que, no início, os olhos, os ouvidos e o nariz somente atrapalham, concluiu sorrindo Pentaur. Supramati ouviu com vivo interesse. A minha iniciação, neste caso, foi um tanto diferente. Ebramar, meu mago orientador, utiliza outro método. Mas muitos caminhos levam a um mesmo objetivo, considerou ele. Sem dúvida, contato que ele seja alcançado e, principalmente, que o tempo fique esquecido. Este monstro que persegue os imortais, suspirou Pentaur. E eles atemoriza. Pensei que para vocês que moram aqui o tempo seria uma palavra oca, observou sorrindo Supramati. É verdade. Não obstante, eu ainda sofro a sua influência devido, talvez à minha atual imperfeição. Ora ele me parece voar por demais rápido, ora se arrasta demasiadamente lento. Às vezes, eu tento imaginar o que sente uma pessoa que não consegue esquecer o tempo, oprimido pelo passado e aflito com o futuro, pois lá, no fim, aguarda por ele o terrível enigma, a morte. Então me pergunto o que de nós é mais infeliz, ele, que faz tomado e pânico, ou nós, para quem o passado é insondável e o futuro é infinito. Somos mais afortunados, porque compreendemos melhor o objetivo da existência, não do corpo, é claro, mas da alma. Some-se o fato de que para nós a morte não é nem enigma, nem motivo de medo, respondeu Supramati enfático, apertando em despedida a mão do jovem adepto. Quando os amigos retornaram ao palácio de Narayana, este já os esperava impaciente. Bem, gostaram dos velhinhos? Perguntou ele com um sorriso finório. Sempre me lembrarei da importância desta noite e lhe agradeço por ter nos levado lá, respondeu em tom sério Supramati. É Narayana. Você tinha que parar no meio do caminho. Quantas alegrias você está perdendo, observou lamentoso Dakir. Por graças a Deus, o tempo é que não me falta. Tenho uma eternidade pela frente, ainda hei de recuperá-lo, respondeu com bonomia Narayana. Capítulo 15. Passaram-se alguns dias e os amigos iam vivendo calmamente no maravilhoso palácio às margens do Nilo, ora viajando pelos arredores, ora meditando no terraço. Mas para a natureza agitada de Narayana aquele ócio se tornou insuportável. Certo dia, tarde, Dakir lia na varanda, Supramati, deitado na rede,
Contemplava em silêncio o rio, enquanto Narayana acabara de desenhar numa folha de cartolina a esfinge com seu restaurante. Por várias vezes ele olhou de soslaio para os amigos, mas, subitamente, atirou para longe o lápis. Com os diabos! Começo a achar que vocês estão querendo soltar raízes aqui. Ouçam, meus belos príncipes, vocês estão ficando preguiçosos. Dias inteiros ficam aí sonhando no terraço, esquecendo que vieram do Himalaia para viverem no seio da sociedade. Ele se levantou e tocou Supramati no ombro. E daí minhas férias não têm prazo para terminar e eu não corro o risco de envelhecer, descansando aqui. É você que não para quieto em nenhum lugar e agora lhe deu na veneta e não sei para onde, revidou Supramati levantando-se. Sinceramente, estou cheio deste lugar e, além do mais, vocês já viram tudo digno de atenção. Neste caso, vamos, mas para onde? A Kisargrado, suponho. A cidade é bela, tenho lá muitos amigos e passatempos alegres. Ao notar que Supramati franziu o senho, Narayana soltou uma gargalhada. Veja só, Dakir, a preocupação de Supramati, disse Narayana, piscando maroto. Eu acho que ele está com medo de voltar. Ah! Ao perceber que o amigo corou e em seu rosto estampou-se irritação, Narayana apressou-se a consolá-lo. Acalme-se, ó mais pudico dos imortais. Eu pensei em levá-los a um dos lugares menos perigosos. Não gostariam de conhecer a cidade dos cientistas? Lá se realizam as mais diferentes experiências médicas e você se sentirá em meio ao seu elemento. Verdade, uma cidade de médicos, não há nada mais interessante que isso, exclamou Supramati pulando da rede. Além dos médicos há outros especialistas, químicos, astrônomos, arqueólogos, todo gênero de cientistas. É uma cidade bem peculiar. Veja os pesquisadores que se dedicam atualmente à ciência pura, e que não conseguem trabalhar numa atmosfera nervosa e barulhenta dos grandes centros populacionais, decidiram fundar sua própria cidade, adaptada às suas necessidades. O assunto despertou um interesse tão vivo que se decidiu partir na mesma noite. Mal a lua subiu, a aeronave de Supramati dirigiu-se para a parte extrema do antigo Saara, onde se haviam instalado os cientistas. Com o levantar do sol, a nave começou a descer e Supramati, que acabara de acordar, viu pela janela uma grande cidade envolta em verde. À medida que a nave baixava, viam-se mais nitidamente as largas e retas ruas, ladeadas por árvores frondosas. A vegetação fundia-se formando uma espécie de abóbada. Logo a nave estacionou junto a uma torre. Os amigos desembarcaram e desceram pela escada para uma sala com vista para um jardim com fontes. Vou levá-los até o meu amigo, professor Ivares, diretor de uma das maiores clínicas, sob cuja orientação trabalham cerca de 2.000 estudantes, disse Narayana, tomando o rumo de uma das ruas laterais. Dakir e Supramati examinavam curiosos os imensos edifícios de estilo inédito e admiravam-se da enormidade das plantas. Por todos os cantos havia água em profusão, ao longo dos canais, em cada cruzamento e em todos os jardins havia fontes. O que mais impressionou os nossos viajantes foi o profundo silêncio que reinava em volta. A azáfama do dia a dia inexistia por completo. Não se viam nem lojas, nem carros. Os raros pedestres que ora se cruzavam passavam calados e feitos sombras desapareciam em algum jardim ou casa. Qual é a especialidade do professor Ivares? Perguntou Dakir, quebrando o primeiro silêncio. Narayana se virou para ele e sorriu sagaz. Vocês irão cair na gargalhada, se eu disse a profissão de meu amigo. Como eu poderia dizer? Bem, ele inventou um método de inocular a virtude. E funciona? Perguntou num esgar de riso Supramati. Parece que sim. Ele afirma que pode transformar uma pessoa criminosa, de paixões vulgares, num ser honesto, cheio de virtudes. Simplesmente incrível. Lembro-me das injeções que se davam no século XX,
mas eram contra doenças, não contra vícios. Francamente, isso nunca me passaria pela cabeça, riu Dakir. Ivares contou-me que no fim do século XXI um cientista descobriu os micróbios de vício ou virtude e convenceu-se de que num ser criminoso esses germes se caracterizam por odor nauseabundo e coloração escura. Além disso, eles são privados da capacidade de emitir radiações. Uma série de experiências demonstrou que esses micróbios, ao serem injetados no sangue de cães, cavalos e outras espécies de animais, antes tidos como tranquilos e submissos, faziam-nos ficarem selvagens e ferozes. Prosseguindo as experiências, notaram outro fenômeno curioso, ou seja, que os micróbios do bem, sendo inoculados no organismo vicioso, ainda que transformassem por fim aquele sujeito malévolo, faziam-no no decurso de um prazo muito longo e sucessivas repetições. Concluiu-se que os micróbios do mal absorviam os do bem e para que o princípio ativo positivo triunfasse, era necessário repetir as inoculações. Daí os cientistas tiraram uma justa conclusão, a de que durante o combate os micróbios positivos eram bem mais fracos que os negativos. Bem, estamos chegando, o professor poderá lhes explicar melhor. A sala de recepções na clínica do professor Ivares verificou-se ser muito bonita. Uma das laterais saía para o jardim, ornado por uma infinidade de flores raras e aromáticas. Logo chegou o próprio professor e recebeu jovialmente as visitas. Era um homem de idade e estatura medianas, magro e calvo, de feições agradáveis, irradiando bonomia. Seus olhos cinzentos refletiam inteligência e ponderação. Ao saber que as visitas se interessavam por seu trabalho, o professor animou-se e explicou com mais detalhes o que foi contado por Narayana. Fizemos enormes progressos, prosseguiu ele, e como pelos inúmeros fatos constatou-se que crianças e até jovens recuperaram-se por intermédio do meu método, o tratamento é bem difundido. Alguns séculos atrás seríamos taxados de loucos. Aliás, mesmo hoje, há gente que acha que estamos exagerando e tem certa desconfiança em relação ao nosso trabalho. Que pensem o que lhe quiserem. Estamos fazendo progressos e as demonstrações irrefutáveis da eficácia do método por mim desenvolvido aumentam o círculo de nossos partidários. Uma descoberta feita por mim, de suma importância, é a constatação de que, para obter sucesso no tratamento de um sujeito com vícios, um alcoólatra ou um débil mental, por exemplo, é necessário, antes de tudo, purificar a sua aura, onde se nidificam os micróbios nocivos, uma espécie de exercício de reserva, que deve ser previamente eliminado, antes de proceder à purificação do organismo corpóreo. Em vista da devassidão que campeia solta, a sua clínica, professor, deve estar abarrotada de clientes. Além disso, devem ser praticamente impossível tratar tantos milhões de pessoas sem que sejam instalados numerosos postos auxiliares, observou Supramati. Não, o meu instituto é o único existente, ainda que os doentes sejam muitos, mas ele atende, por enquanto, as necessidades dos pacientes. Eu já citei que há um grande número de céticos, e, mais ainda, pessoas que não aceitam se tratar, como os luciferianos, por exemplo. É óbvio que se o tratamento fosse obrigatório, como era nos séculos idos a vacina contra a varíola, e todos fossem a ele submetidos sem exceção, principalmente crianças, eu acredito que se poderia fazer voltar a humanidade aos princípios da pureza moral e física, mas duvido que algum dia nós chegaremos a isso. Fazemos o que dá, o resto está nas mãos de Deus. Devo acrescentar-lhe, príncipe, que tanto eu como os meus ajudantes e cooperadores somos todos pessoas crentes. Assim o somos porque a isso nos levou a nossa ciência e as experiências. Bem, quanto à sua pergunta, devo salientar que, infelizmente, ao nosso instituto são trazidos os sujeitos considerados sem esperança, os irrecuperáveis, como diziam antigamente,
ou aqueles de quem as famílias já não sabem o que fazer para ficarem livres, bêbados inveterados, loucos perigosos, encapetados, ladrões, ou seja, criminosos de toda a espécie. E qual dúvida, senhores? Assim que eu lhes explicar exatamente o sistema empregado, será mais fácil os senhores entenderem o que irão ver no hospital. Então, voltando ao tratamento. Para pesquisar a aura, é necessário que ela seja vista. Significa que nós devemos iluminá-la, e para isso temos diversos aparelhos. Assim que for estabelecido o volume, a espessura, o grau da negritude e a composição daquela atmosfera do sujeito, ele é colocado numa cela especial, azul ou verde, dependendo do caso. A cela fica constantemente iluminada por uma luz especial impregnada de aroma puro. Além disso, uma das paredes é provida de janela com grade, que dá numa sala redonda, iluminada por luz azul ou verde, de onde se ouve uma música suave e melodiosa, um cântico religioso, estrondoso e pesado. As nossas salas são executadas em forma de teatro. As celas reproduzem os camarotes, e, a partir de cada um, pode-se ver uma cena em que um operador de filmes exibe vistas artísticas, ora cenas sublimes de alto sacrifício, de êxtase, etc., ora formas e agrupamentos de beleza ideal, ou seja, quadros que possam despertar no enfermo somente sensações agradáveis e tranquilas. Desta forma, os nossos pacientes são cercados por uma luz suavizante, sons harmônicos, aromas puros e vivificantes, e tudo isso, tomado junto, sacode a sua aura, mata e enfraquece os micro-organismos maléficos que, para sobreviverem, necessitam de emanações acres e fétidas, barulho desarmônico, cheiro de sangue, excitações de mortes e carnificinas, luz púrpura das paixões e fúria, estímulos de vícios, comida forte e condimentada. Então ocorre um fenômeno duplo. No início a aura se esvazia, em seguida, algumas semanas depois, os micro-organismos do corpo, subtraídos do bem-estar habitual e nutrição apropriada, migram para a aura, onde acabam perecendo. No transcorrer desse tempo, a alimentação do doente é essencialmente de leite e legumes. Ao término de 6 semanas, a aura já adquire uma forma totalmente diferente e o paciente cai numa prolongada sonolência. Então, é chegada a hora de ministrar-lhe a injeção, repetida dias sim, dia não. E onde é que vocês obtêm esta substância purificada? Interessou-se Supramati. Existem pessoas que praticam esses sacrifícios voluntariamente. Eles passam a vida em jejum e orações, e doam seu sangue para o bem de seus irmãos pela humanidade. Se quiserem, podem chamá-los de missionários de nosso tempo, que atendem às necessidades do momento. Em nossa instituição há cerca de 200 ascetas que vivem como verdadeiros ermitãos em abstinência e preces exaltadas. Se sangue, sendo beatificado, parece como vapor prateado. Agora, senhores, se quiserem, eu lhes mostrarei o hospital e outras seções, pois também tratamos doenças nervosas, preguiça, abulia, apatia. Todos estes males requerem outro tipo de tratamento. Supramati e Dakir agradeceram a oportunidade de visitar aquela clínica inovadora, admirando-se, no fundo da alma, pelo fato de ainda existirem naquela época de devassidão milhares de pessoas dispostas a se dedicarem àquela causa de caridade, o que indicava um novo triunfo do espírito humano sobre os vícios e paixões mundanas, possibilitando realizar verdadeiros milagres. Acompanhados pelo diretor, eles iniciaram a inspeção da clínica e, inicialmente, mostrou-se-lhes uma das salas cercada de celas. Era enorme, com 3 andares de camarotes. O palco naquele momento estava vazio, não havia nenhuma representação. No centro brotava um chafariz espalhando água da cor de safira. Tudo era inundado por uma luz suave azul celeste. O ar estava impregnado de aroma forte, mistura de rosas e ládano, e a música,
realmente celestial, fazia sacudir cada nervo com seus poderosos acordes. Vez ou outro um coral melodioso entoava um canto de indizível beleza. Os sons iam ora se avolumando poderosos, ora se extinguindo num murmurar melódico. Estimuladas por aquelas ondas harmônicas, a alma, de fato, poderia acender-se às esferas altaneiras, enquanto as peias carnais e paixões mesquinhas deveriam ruir por terra. Era com grande respeito que Supramati e Dakir olhavam para o cientista humilde que, não apenas conseguiu aprender, mas utilizar na prática as leis da purificação astral, desconhecidas de seus contemporâneos. Feliz pelo vivo interesse das visitas, o professor contou que ele tinha 8 salas daquele tipo, 4 azuis e 4 verdes, e, em seguida, levou-os às celas. Eles foram até o corredor ao longo do qual se enfileiravam várias portas, separadas por grande espaço. Uma das portas estava aberta naquele momento e junto a ela se comprimiam alguns jovens em longos aventais brancos. Estavam eles ocupados em deitar sobre uma maca de rodinhas um corpo coberto de lençóis. O professor se deteve por um instante, aparentemente transtornado, e correu junto dos alunos. Está morto. O nosso tratamento não ajudou. Não, professor, nada mudou. Ele morreu há cerca de meia hora. O corpo já pretejou, respondeu um dos jovens, sacudindo solidário os ombros. Este foi o último que aceitei na clínica. Daqui para frente nenhum deles será aceito aqui, anunciou o zangado professor, juntando-se às visitas. Pelo visto um dos seus pacientes não suportou o tratamento de purificação. São frequentes estes casos, indagou Dakir. Oh, não. Esta morte não é o resultado do tratamento. É um caso específico e se refere a um dos fenômenos mais estranhos, e que deve ser profundamente investigado. O morte é um judeu e, acreditem se quiserem, nenhum membro deste enigmático povo cede à purificação, por mais que eu tente, tudo em vão. Ao iluminarmos as suas auras com os nossos aparelhos, verificamos que elas têm composição diferente e estão cheias de vibriões nocivos e mortíferos. A própria aura e o corpo astral têm um aspecto grudento e pretejado, difundem um odor nauseabundo e, ao mesmo tempo, contêm princípios entorpecentes muito fortes, que desencadeiam paixões caóticas, delírios de loucura e principalmente luxúria, incluindo distúrbios sexuais. Pode-se dizer que ali há de tudo: beladona, clorofórmio, moscas espanholas, toda a espécie de estimulantes sexuais. Cerca de 3/4 do que há no organismo é tudo fel. Ao serem submetidos ao nosso tratamento, começam a desprender um vapor escuro e fétido. Nossos preparados não têm efeito sobre eles, ou pior, provocam reações contrárias e o sujeito morre. Com aquele infeliz eu tentei empregar um método totalmente novo, mas, como veem, foi inútil. Não é sem fundamento que todos os povos odeiam essa obstinada e de fato misteriosa raça, evitam nem não confiam nela. Já me ocorreu que os judeus são invulneráveis, porque eles personificam na humanidade o princípio do mal. Mas chega de falar desta caterva, senhores, vamos ver outros pacientes. Ele abriu uma das portas e fez as visitas entrarem num quarto longo, bastante espaçoso. Junto à grade, num leito baixo, estava deitado um homem numa camisola comprida. Pelo seu rosto corriam lágrimas, por vezes ele se sacudia em prantos convulsivos e todo o corpo se contorcia, seu rosto ardia febrilmente. Aparentemente ele estava sofrendo, seus olhos estavam fechados e ele não notou a chegada dos estranhos. Sobre uma mesinha baixa havia um jarro de água e um copo. No canto, via-se instalada uma ducha dentro de um cubículo de cristal. Este paciente está passando pela fase mais difícil do tratamento, explicou o professor. As vibrações sonoras sacudem o corpo e expulsam os micro-organismos. Durante o processo, o enfermo encontra-se num estado febril e sofre muita sede.
Em intervalos curtos ele começa a transpirar um suor gosmento e acre que provoca uma forte coceira, o que exige ablações frequentes. Os nossos alunos e inspetores exercem uma vigilância constante. Agora vou levá-los à sala dos ensaios, onde examinamos os pacientes, lugar em que também ficam os aparelhos de medição, disse Vares, saindo da cela. Vocês tiveram sorte. Hoje temos 3 sujeitos interessantes, um alcoólatra, um demente do cérebro e um endemoninhado. Descendo ao andar de baixo, entraram numa ampla sala redonda, onde estavam cerca de 50 jovens e 2 homens de idade mediana, apresentados pelo professor como seus ajudantes. No centro do recinto, sobre uma espécie de rede metálica, jazia de olhos fechados um homem totalmente nu. O enfermo precisou ser adormecido, caso contrário, é impossível examiná-lo, explicou o professor, conduzindo os visitantes até uma fileira de poltronas. Eles tomaram os assentos. Um dos médicos acomodou-se ao lado deles e o professor pediu que a operação fosse iniciada. Os jovens médicos praticantes apagaram a luz e tudo ficou às escuras. Alguns dos estudantes postaram-se perto de grandes aparelhos no fundo da sala. Ouviu-se um leve crepitar, um facho largo de luz ofuscante soltou-se de súbito e se concentrou no corpo estendido, adquirindo uma forma oval. Naquele fundo alvo, desenhou-se uma fumaça rubra em coluna espiralada, polvilhada por pontos negros. O círculo claro começou a se alargar, dando origem ao surgimento de nuvens de micro-organismos, tal qual se vê em uma gota de água sob o microscópio. Os infusórios eram dos mais variados, longos feitos sanguessugas, outros em forma de fios ou parecidos com dragões, moscas, aranhas e escorpiões, e, entre aquelas massas a se remexerem, cruzavam-se pequenos seres com caudas de serpente e olhinhos fosforescentes que pareciam brilhar com inteligência. Os parasitas pareciam cobrir-lhe todo o corpo transparente, arrastando-se e grudando nele, sugando-lhe a seiva, e, pelo visto, tinham uma predileção por órgãos internos, roíam-nos cobrindo de chagas, nas quais se instalavam exércitos de monstros microscópicos. Que bela população oculta vive no corpo de um bêbado, observou o professor. Um minuto depois as luzes foram acesas. Os estudantes levaram o homem que parecia morto e trouxeram outra pessoa, colocando-a na rede. Novamente ficou escuro e sobreveio o círculo oval, mas o corpo e a aura tinham agora outra forma. Agora vocês veem um doente mental, explicou Ivares. Sua aura cinza empanada e os diversos pontos negros, fervilham feito abelhas na colmeia, envolvem-no como que por uma retícula. Prestem atenção nos órgãos internos, entremeados por listas pretas, no coração, e principalmente no cérebro. Ele parece envolto numa névoa negra, que impede qualquer troca de substâncias com o mundo exterior. Os glóbulos de sangue parecem contraídos e aquela substância cinzenta, diáfana, oscilatória e impenetrante, dentro da quase acha envolto o organismo, impede, feito casulo de lagarta, qualquer atividade do corpo astral. Antes de tudo é necessário eliminar aquela mortalha cinzenta, revitalizar as células e restabelecer a trocas das substâncias cerebrais como o mundo exterior. Tudo isso nós conseguimos com auxílio de 3 grandes aliados, o som, a luz e o aroma, concluiu enfático e satisfeito consigo o professor. Em meio às explicações, os alunos substituíram o doente por um novo sujeito. Era uma pessoa ainda jovem e forte, mas a sua palidez cadavérica e a debilidade patente do corpo produziam a impressão de que ele estava morto. No círculo reluzente desenhou-se uma aura verde amarelada, mais volumosa do que nos 2 primeiros casos e, pelo visto, mais compacta. Nos doentes anteriores, o corpo astral, pesado e inchado como o do alcoólatra, ou enrugado e ressequido como o do celerado, estava desativado, enquanto que neste, pelo contrário,
Sobre a cabeça do corpo físico assomava-se, até a cintura, o corpo astral, da cor cinza esverdeado e salpicado de manchas negras cadavéricas. O rosto estava desfigurado, os olhos esbugalhados fitavam estupidamente o espaço com expressão de raiva e terror. Ao corpo físico do paciente grudavam-se em volta seres estranhos, meio humanos, meio animais, que sugavam as forças vitais do possuído. As mesmas criaturas lançavam-se furiosamente sobre as larvas apegadas, tentando desalojá-las e se apossar de um naco melhor da artéria vital. Uma furiosa e cruenta batalha travava-se entre eles. Fora dos limites da aura, numa névoa vermelho sanguínea pairava um espírito asqueroso, de feições puramente diabólicas. Um fio fosforescente unia a vítima. O espírito, pelo visto, divertia-se com os sofrimentos do homem por ele possuído, a gemer e contorcer-se, enquanto o inimigo conclamava e lhe encaminhava as larvas, evocando em sua mente os quadros de luxúria, jogos de azar, gula, etc. Por fim, um choque elétrico expulsou o corpo astral novamente para o interior do organismo, onde esse desapareceu junto com seu carrasco. Aquele senhor é difícil de ser desalojado. Os endemoninhados não cedem facilmente ao tratamento, observou o professor. Muito interessante também é a aura de um homicida, prosseguiu ele. Infelizmente não disponho agora de nenhum indivíduo assim para mostrar-lhes. Mas, com base no que viram, vocês vão entender. Imaginem então a aura de um assassino, uma aura enorme, da cor vermelho sanguínea. E nesse fundo, vão se projetando os quadros dos malefícios por ele cometidos. Fora dos limites da aura, paira a imagem da vítima ou das vítimas, unidas com o criminoso por sólidos fios fosforescentes, e por essa espécie de comunicação, ao homicida corre uma massa esverdeada, densa e gosmenta de aspecto. Aparentemente, uma morte violenta arranca do organismo da vítima, também violentamente, diversos tipos de substâncias, que posteriormente penetram na aura do assassino e ali permanecem, reproduzindo as perturbações agônicas e as peripécias do homicídio. Notei também que se as vítimas forem do mesmo nível moral do homicida, a hostilidade prende-os um ao outro. Tal condição deve ser medonha. Estou convencido de que justamente estas circunstâncias é que são a causa real que leva os criminosos a se entregarem. Nestes casos, a cura é possível, desde que se consiga separar a vítima do homicida. Dakiri Supramati Sabiano, indubitavelmente melhor que o professor, tendo presenciado tudo aquilo por centenas de vezes com seus próprios olhos, capazes de penetrar através da corina que cobria os mistérios do outro mundo. Eles estavam curiosos, entretanto, em conhecerem a que limites chegaram os cientistas na arte de revelar os números ocultos cujos resultados superaram as expectativas. Após agradecerem calorosamente ao professor Ivares, e já que o trabalho de cientistas em outras áreas não lhes interessava, os visitantes se despediram do gentil anfitrião e saíram caminhando pelas ruas desérticas em direção a Torres, onde por eles espera a aeronave. Mas uma prova de que o fim do mundo está próximo, observou Dakir. O oculto já se revela por aparelhos modernos e rende seus homens. Diante do profano se abre o grande livro de 7 selos, descortinando os mistérios do além. De fato, em vez de se desenvolverem e se purificarem em vista das descobertas dos terríveis mistérios, a humanidade está se degenerando. Selvagem e imoral, subtraída da fé e dos ideais, ela está se nivelando aos animais, completou suspirando Supramati. Para onde você vai nos levar agora? Indagou Dakir. Realmente não sei. Supramati não quer voltar a Kisargrado, respondeu Narayana, piscando maroto. Eu não disse que não queria voltar. Eu sei, eu sei. Você simplesmente quer proteger a sua virtude. Se sabe, então por que então me empurra para a tentação? Contrapôs calmamente Supramati. Absolutamente.
É que em vista da minha imperfeição, a sua virtude me incomoda. Assim eu vivo matutando uma forma de desencaminhá-lo. Que belo amigo! Exclamou Supramati, desatando a rir. Mas porque justamente a minha virtude não a de Daquilo está incomodando, porque não consigo aceitar que uma belíssima jovem se consuma de amor por este tronco insensível. Diga com sinceridade, você não gosta dela? Gosto. Ela é um encanto. Sua adoração por mim é comovente, a ingenuidade com nada se compara. Tomasse a mim como orientador e não por amante, tornar-me-ia seu servo fiel. Oh, meu Deus! Corresse o risco de me tornar um paspalho assim, rejeitaria para sempre a estrela de mago, apesar de todas as ponderações de Brahma, exclamou em arrobo cômico Narayana. Os magos explodiram em gargalhada. Neste ínterim eles se aproximaram da torre e retomaram a discussão sobre o objetivo da viagem. Vou levá-los ao reino dos judeus, aos luciferianos. Mas tomem cuidado, não tentem novamente destruir os seus templos. Poderá haver escândalo e o nosso incógnito será descoberto. E o que faremos então? Levar oferendas a Lúcifer? Indignou-se Daquilo num esgar de riso. Ouçam, amigos, a minha proposta, interrompeu Supramati. Está claro que não vamos lançar raízes naquele belíssimo país e sair por ali em procissão triunfal, anunciados ao rufar de tambores, o incógnito mais seguro em sermos invisíveis. Não haverá nenhuma dificuldade em ficarmos ocultos aos luciferianos pesados e rudes, assim podendo, sem chamarmos a atenção, ver tudo que nos interessa. Depois, basta que a gente faça uma boa purificação. A ideia é ótima, aqueceu Narayana. Poderemos pesquisar o que precisamos e ainda nos divertir à custa daqueles patifes. Na semana que vem eles planejam uma grande festa, com grande procissão em honra de Satanás, massacre dos cristãos, auto de fé dos símbolos religiosos, orgias, etc. Será o máximo se conseguirmos estragar a solenidade. Em 3, faremos um belíssimo escarcéu. Não tenha dúvida. Não obstante, antes de empreendermos tal aventura, sugiro que a gente consulte Brahma. Se ele concordar, os satanistas que se segurem. Neste caso, voltemos à Escócia por alguns dias. Temos tudo adaptado lá para as evocações, sugeriu Daquilo. A sugestão foi aceita por unanimidade e minutos após a nave voava para o velho castelo sobre o oceano. Capítulo 16. Alguns dias após a partida dos magos de Ksargrado, Narayana visitou Algaíla e passou os objetos para evocação de Brahma. A jovem estava visivelmente abatida. Quando a conversa tocou sobre a partida de Supramati, ela mal se conteve para não desabar em pratos. Narayana tentou consolar, afirmando que seu primo era um idiota esclarecido, com aquela sua mania de se esconder, mas que o assunto era de fato importante e ele teve de viajar para resolvê-lo. Após elevar-lhe um pouco o ânimo, ele passou para Olga algumas instruções e despediu-se de sua nova amiga. No dia seguinte, Olga anunciou à tia que iria viajar por algumas semanas para uma de suas propriedades, em vista da total liberdade que a Irmandade proporcionava a seus membros. Ela não recebeu nenhuma objeção. Ao chegar à propriedade que mencionara a Narayana, Olga iniciou imediatamente os devidos preparativos para a evocação. Ninguém a perturbava, o velho administrador e sua esposa, que tomavam conta do casario, eram gente boa e simples. No início, eles se surpreenderam com o capricho da bela senhorita em se enclausurar sozinha, mas não se permitiram fazer-lhe nenhuma pergunta. Em meio ao silêncio e isolamento, Olga impôs para si um jejum rigoroso e orações exaustivas. A imagem de Supramati perseguia dia e noite. Ela deixou-se entregue à sua paixão e naquele estado de nervosismo e excitação nada lhe parecia penoso, contanto que pudesse conquistar o coração do homem adorado. Aquela elucubração obsessiva e passional da mente chegou, é claro, até Supramati,
fazendo-o recordar a jovem e evocar a sua imagem, inspirando-lhe sentimentos dos mais vagos. Havia hora em que isso o deixava irritado ou até divertia, mas havia vezes que no fundo da alma límpida do mago se remexia um resquício de homem mortal, e o amor infinito, a ele sugerido, comovia-o, despertando um sentimento carinhoso em relação àquela ingênua moça. Por fim passaram as 3 semanas de preparações iniciais e Olga começou os preparativos para a invocação. Ela ficou muito mudada no período do jejum e meditação, tornou-se mais esbelta e magra, e no rostinho transparente exprimia-se ponderação. À tardinha, depois de despejar na banheira o conteúdo do frasco, trazido por Narayana, ela tomou um banho. Seu corpo parecia perpassado por picadas, mas não deu a isso nenhuma atenção. Vestiu uma túnica longa de tecido sedoso fosforescente, que lhe aderiu justo à pele, e soltou os maravilhosos cabelos dourados. Uma coroa de flores, até então desconhecidas para ela, adornava sua cabeça. Não eram lírios nem narcisos, com grandes pétalas branco-prateada, cálices fosforescentes e folhinhas em azul e vermelho, cobertas com pó reluzente feito diamante. Terminada a toalete, Olga saiu para o grande terraço do jardim, para onde trouxera um baú de cedro, dado por Narayana. Nele havia um disco metálico, adornado por sinais cabalísticos, entalhado em vermelho, 3 trípodes e 2 castiçais de prata maciça com as velas. Arrumando tudo de acordo com as instruções, ela acendeu as velas e as ervas aromáticas nas trípodes e borrifou em volta uma essência muito aromática. Postando-se dentro do disco, de joelhos, começou a pronunciar as fórmulas incompreensíveis, mas que sabia de cor e salteado. Era uma maravilhosa noite meridional, quente e perfumada, e muito escura. Reinava na natureza um silêncio grandioso e atemorizante, ora quebrado pela voz trêmula de nervosismo de Olga, que, no entanto, soava decidida. Subitamente uma espécie de estrela cadente cintilou no firmamento escuro, e numa velocidade incrível foi voando na direção do terraço. A estrela envolveu-se em nuvem e caiu a alguns passos de Olga, que meio morta, meio viva, olhava para aquela coluna nebulosa, parecendo sair da terra salpicada de zigue-zagues ígneos. Instantes a seguir, o invólucro nevoento se dispersou e surgiu a figura alta e esbelta de um homem em branco. Sua cabeça vergava um turbante de musselina a brilhar feito neve ao sol, as feições bronzeas eram encantadoras e o fitar cálido de seus grandes olhos negros parecia perfurá-la por inteiro. Insana! O que está fazendo ao desencadear forças que você ignora? Você poderia ser queimada à viva, fulminada por um raio. Ouviu-se uma voz sonora. Braços fortes ergueram-me e tiraram fora do círculo metálico. Olga estava pasma e olhava com terror para o seu estranho visitante. Só então se conscientizou plenamente de ter mexido descuidosamente com os mistérios desconhecidos e terríveis. Tremendo toda, ajoelhou-se e estendeu em súplica as mãos em direção ao estranho. Perdoe-me, ó mago divino, a minha ousadia. Ao decidir perturbá-lo, eu, um ser impuro e ínfimo, não me dei conta da insolência do meu ato. Fui ensinada e instruída por Narayana. Agora, ao vê-lo, cheio de poder e mistério, tenho vergonha de confessar a razão que me moveu a invocá-lo. Ela chorava convulsivamente cobrindo o tosto com as mãos. Todo o corpo se sacudia e a graciosa cabeça se abaixava cada vez mais e mais. Ela não reparou no sorriso que iluminara o rosto sobriamente belo de Brahmari e na bondade infinita que nele se refletia. Ele colocou a mão no ombro de Olga e levantou-a. Levante-se, minha criança, e acalme-se. Não existe um ser humano suficientemente ínfimo que não possa invocar-me, caso o seu clamor seja bastante sincero e poderoso para chegar aos meus ouvidos. O meu grau de purificação e conhecimento ímpio me servirá a todos que necessitam de minha ajuda e que consigam se comunicar comigo. Sendo você uma jovem pura de alma e corpo,
porque então o seu apelo haveria de me ofender. Eu censuro a leviandade de Narayana, que impeliu para uma experiência mágica perigosa, sem levar em conta as leis que lhe poderiam ter sido fatais. Conversando, ele levou Olga até um banco de mármore no fundo do terraço, sentou-se e indicou-lhe o lugar para se acomodar. Sente-se, criança, e conversaremos. Olga agarrou a mão afilada do mago e encostou-a aos seus lábios. Um rubor cobria-lhe o rosto, as lágrimas graúdas pendiam, brilhando, nos cílios longos e densos, e nas feições irrequietas se refletia claramente a luta da consciência, da vergonha e anseio pela ajuda do mago. Ele sorriu novamente. Conheço as suas intenções, minha querida, caso contrário, que mago seria eu? Você ama Supramati, meu discípulo e amigo, e quer ser correspondida. Olga levou as mãos ao peito. Sim, mestre, amo mais que a vida. A partir do momento em que o encontrei, sua imagem seduziu-me e escravizou a minha alma. Não tenho outra vontade, senão vê-lo ao meu lado, ouvir-lhe a voz e ter o olhar dele pousado em mim. A radiação estranha e o calor que dele emanam, e que eu decididamente não consigo entender, pregam-me a ele. Acredito. Sua atração por aquele ser puro e elevado simplesmente comprova o seu anseio à luz e rejeição às trevas. Já que você teve a suficiente tenacidade de passar 3 semanas em silêncio, isolamento, jejum e prece, abstendo-se de qualquer entretenimento, isso prova que você é capaz de se sacrificar por um ideal e que o seu sentimento é profundo e verdadeiro. Nestas condições é compreensível que você busque uma união com Supramati. Sim, anseio por isso, mas ele se mostra indiferente e parece desprezar o meu amor. Ele partiu sem me dirigir uma palavra de adeus. Ninguém sabe se volta ainda algum dia para cá. Aliás, o amor acabou por cegar-me. Só agora entendo, com dor no coração, o quanto fui presunçosa ao querê-lo para mim como se ele fosse uma pessoa comum. Que interesse pode despertar uma moça ignorante em um mago como ele? As lágrimas impediam que ela prosseguisse. Ebramar pensativo fitou-a demoradamente. Uma afeição profunda e pura é uma dádiva sem preço, tanto para um mago como para uma pessoa comum. Qual é a razão então da indiferença de Supramati? Provavelmente ele seja guiado por outro sentimento. Ele sabe de algo que você desconhece. A união de um mago com uma simples mortal é paga com a vida. A chama do amor transcendental devora a flor delicada humana. Um rubor vivo cobriu as feições encantadoras de Olga. Seus olhos brilharam em êxtase e paixão. Oh, se fosse apenas isso, mestre! Pagar com a vida pela felicidade de pertencer-lhe seria o cúmulo da bem-aventurança. O que eu poderia querer mais do que morrer jovem, bela e amada, antes que o tempo me envelheça, sendo eu mortal, e ele, não? Que suplício teria eu de suportar, quando velha e decrépita, estivesse ao seu lado, e ele sempre jovem, belo e invulnerável à ação do tempo que a tudo destrói. Que graça celestial seria evitar todos esses sofrimentos e morrer ao lado dele, gozando da felicidade suprema. Não, você está brincando, estimado mestre? Será que tal bem-aventurança custa apenas o preço da morte? Oh, estou disposta a morrer 10 vezes, só para viver um ano no paraíso. Ebramar meneou a cabeça. Não estará você se entusiasmando demais e não se arrependerá no futuro, ao descer a cova, tendo que se despedir da vida, cheia de encantos, e abandonar a pessoa amada e, talvez um filho? Por alguns instantes o animado rostinho de Olga confrangeu-se numa nuvem de tristeza. Ela empalideceu estremecendo, mas logo sacudiu energicamente a fraqueza passageira que a dominara. Uma fé jubilante, repleta de humildade, acendeu-se em seus belos olhos radiantes. O bafejar da paz junto a Supramati e o emanar de sua força aplacaram todas as tempestades da alma. Não foi você mesmo que falou do princípio, segundo a qual a matéria inferior é devorada pela chama purificadora que emana do mago? Ousarei queixar-me da lei inexorável? Não. Se tiver felicidade merecida de ser amada por ele,
Aceitarei a morte sem pestanejar ou me queixar, pois ela também seria uma dádiva, dele emanada. O olhar profundo de Ebramar acendeu sem meiguice. Ele colocou a mão sobre a cabeça de Olga e, em seguida se levantou. Vejo que você é capaz de suportar com firmeza a provação, purificar-se na aura do mago e aceita humildemente a morte. Devo acrescentar que a morte do corpo apagará em você as sombras da carne e a elevará às esferas superiores. Não posso mandar no coração de Supramati e não lhe prometo nada de concreto, mas irei falar com ele e, na medida do possível, tentarei ajudar na busca de sua felicidade. Olga agarrou-lhe as mãos e encostou aos seus lábios em brasa. Pouco depois, uma névoa prateada encobriu a figura alta do mago. Uma coluna nevoenta alçou-se ao espaço e desapareceu na escuridão. Olga se levantou e guardou cambaleando os objetos que lhe serviram para invocação. Ao se encontrar em seu quarto, caiu na cama sem sentidos. Naquela mesma noite, Narayana e seus amigos voltaram para a Escócia. O dia seguinte passou alegre em meio a conversas e planos quanto à visitação da capital luciferiana. Narayana estava impossível em maquinações, das mais requintadas e mordazes, para armar umas peças contra os luciferianos, nos quais via seus inimigos pessoais. Decidiu-se que à noite convidariam Ebramar para jantar com eles, expor-lhe-iam as suas intenções e pediriam a sua opinião. A tarefa do convite ficou sob a responsabilidade de Supramati. Este se dirigiu à torre adaptada para as operações mágicas e sentou-se diante de um aparelho com tela, que se compunha de uma superfície oscilante, levemente gelatinosa, escura como o céu em dia de tempestade pela qual parecia cruzarem nuvens azuladas. Todo aquele plano se agitava, tremia e mudava de aspecto, como se estivesse sob a força de fortes rajadas de vento. Supramati mal acabara de se preparar para recitar a fórmula, quando percebeu uma estrelinha brilhante que tremeluziu no fundo da escuridão nevoenta, aproximar-se rapidamente, transformando-se por fim numa nuvem clara, saindo dos limites da tela. Dela bafejou uma brisa tépida e aromática e, instantes depois, a nuvem se desfez e diante dele surgiu a figura esbelta de Ebramar, que lhe estendia sorridente a mão. Mestre, você ouviu o nosso pensamento e veio antes que eu pronunciasse a fórmula, exclamou Supramati radiante e abraçou o mago. Sim, vim convidá-lo para o jantar. Além disso, tenho um assunto sério a tratar com você e estou feliz em encontrá-lo sozinho. É alguma reprimenda? Eu fiz alguma coisa de errado? Alarmou-se Supramati. Ebramar pôs-se a rir. Não, não. Se quiser eu lhe passo um atestado, dizendo que nenhum de meus discípulos me deu tantas alegrias e me causou menos dissabores do que você. Nada tenho a censurar, apenas quero lhe dar uns conselhos. Você é livre para aceitá-los ou não. O que você diz, mestre? Seu conselho para mim é uma ordem, respondeu Supramati, corando pelos elogios do mago. Igual gostaria de falar-lhe sobre a vida que lhe cabe levar no mundo dos homens, disse Ebramar, sentando-se na cadeira oferecida. Oh, esta vida absurda faz com que eu anseie voltar ao mundo da ciência e da paz. Não escondo, mestre, às vezes tenho uma vontade enorme de sumir do seio desta sociedade torpe, deste meio de pessoas ignorantes e devassas, deste caos de interesses mesquinhos, intrigas sórdidas e instintos animalescos, concluiu em tom de repugnância Supramati. Ebramar balançou a cabeça. Você está equivocado ao se entregar ao sentimento de aversão pelos homens, entre os quais deverá conviver certo período de tempo. Acredite-me. Não é por acaso que a profunda e perspicaz sabedoria dos mentores superiores exige que nós nos relacionemos com as pessoas mortais, vivamos a vida deles e nos interessemos por aquilo que perturba as suas almas. Ainda que sejamos mortais até certo ponto, permanecemos seres humanos, e por este fato não podemos quebrar os laços com a humanidade, mas sim lembrar que cada um de nós é um homem, e nada de humano pode ser alheio a ele.
Não se esqueça de que o objetivo final da nossa longa e estranha peregrinação é o novo mundo, onde nos tornaremos novamente imortais, e para onde somos chamados para o trabalho, para que lá possamos empregar todos os nossos